Que lindos ganchos Igor trouxe, Fernando trouxe agora, né? Que apontam para um pouco da exposição que eu vou fazer, né? Mas aí, para não perder o gancho, né? Eu vou falar em relação ao questionamento do Igor, extremamente pertinente, né? Se relaciona transtorno mental relacionado ao trabalho, primeiro por uma mudança de concepção de conhecimento, né? Então, se você concebe o trabalho como sendo adoecedor só ligado ao risco, a uma causa eficiente, você não consegue pensar transtorno mental. Então, necessariamente, se conceber trabalho como uma dinâmica relacional e como um contexto que relaciona causas. Então, necessariamente, aí você trouxe um conceito fundamental que, para pensar transtorno mental relacionado ao trabalho, necessariamente é uma concepção muito fatorial, né? Não é meu conflito com o chefe que vai me adoecer, não é, né? Não é a raiva que eu tenho do meu colega de trabalho que vai me adoecer, não é. Então, é uma composição de fatores, né? Ergonômicos, como o Carlson falou, subjetivos, de condições de trabalho, de estrutura organizacional, que entre si vão produzir um efeito de adoecimento. Então, é difícil pensar isso. Por quê? Porque a gente está lidando com uma outra forma de conhecimento, né? Aí tem vários autores que dizem isso. Aí está lidando com uma certa epistemologia da complexidade. Então, não dá para isolar uma causa para pensar o transtorno mental relacionado ao trabalho. Não dá. Não dá. Isso aí não existe. Transtorno mental relacionado ao trabalho tem que pensar um conjunto de fatores que se interrelacionam. Então, é muito difícil isolar uma causa. Então, esse é um ponto que fala da deficiência de formação mesmo, né? Da deficiência de formação da gente. O outro ponto, a metodologia. Como é que a gente chega a esse conjunto de fatores? E aí a metodologia diz o seguinte: para eu pensar como esses fatores se interrelacionam, eu preciso necessariamente considerar o relato dos trabalhadores. Eu preciso pensar a relação desses trabalhadores com o contexto onde ele está no trabalho. Então, a metodologia, o método é análise de relato, de depoimento, entrevista com gestores e a chefia, análise de organograma do trabalho, análise de missão do trabalho. Então, tanto o trabalho prescrito como o trabalho real. É esse tipo de método que vai me ajudar a acessar e conhecer o transtorno mental relacionado ao trabalho. Então, não é um método necessariamente objetivo, é um método que fica entre uma ordem que é invisível, mas que traz também algo da ordem do que está lá objetivo. Então, é essa relação entre o que é objetivo e o que é invisível que vai me dar um resultado de diagnóstico de transtorno mental relacionado ao trabalho. Qual é o problema hoje? Vamos ser francos. Os gestores acham que só adoece o que é visível. Isso é um problema, né? Os gestores, inclusive os gestores de saúde, acham que só adoece aquilo que é passível de ser observado, enquanto a violência, o trato, né, no dia a dia, a desorganização dos processos de trabalho, como se isso não adoecesse. Isso é um problema. Então, assim, isso todo um conhecimento de psicologia do trabalho, de epistemologia da complexidade já trouxe, já está estabelecido em literatura. Isso só para tentar pegar o gancho de Igor, que é uma senhora questão. Em relação ao questionamento de Fernando, e que Carlos também pontuou, temos um problema de falta de pesquisa, Carlos. Temos um problema de falta de formação. A gente tem, por exemplo, hoje, a nível de Secretaria de Saúde, cinco serviços que estão na Secretaria de Saúde. Cinco. Deles que atendem trabalhador, incluindo o SESMIT. Desses serviços, quantos avaliam a procura pelo atendimento? O perfil da demanda do meu trabalhador que procura o atendimento? Nenhum.
Pelo menos não tem esse dado sistematizado, não tem nenhum. A única coisa que eu sei foi demandado para mim fazer tal coisa em tal serviço, fazer uma vistoria. Mas o perfil ocupacional e o perfil clínico desse trabalhador não está ainda delineado. Então, assim, não se faz pesquisa. E vamos ser realistas. Não existe saúde do trabalhador sem pesquisa e sistematização de dados. O Fernando tocou nisso muito bem. Não existe. Não existe. A gente sofre da falta de sistematização de dados. Se reuníssemos NAST, Sereste, SESMIT, Lurdinha e humanização do USE, são os 5 serviços que temos na Secretaria de Saúde. Se a gente pegasse os dados desses serviços, a gente ia ter um senhor desenho da situação do trabalhador da saúde do Estado de Sergipe. Mas a gente consegue fazer isso? A gente tem feito isso? Não, a gente não tem feito isso. Então, é um gargalo, como disse o Fernando, é um senhor gargalo mesmo. Mas dados tem. Falta a gente realmente se articular para sistematizar esses dados. E falta a gente competente para sistematizar esses dados, né? A gente está acomodado, isso é um problema. Então, só para responder isso, né? E começar a minha apresentação e pegando esses ganchos aí maravilhosos que Fernando e o Igor trouxeram, né? Então, assim, o meu tema é tentar responder a isso e destacar essas coisas, Fernando, Igor, Carlson e público que está aqui, né? O que a gente carece, na verdade, temos serviços de atendimento ao trabalhador da saúde do Estado? Temos, mas não temos uma linha de trabalho. Ou, como o SUS gosta de dizer, não temos uma linha de cuidado. Não temos uma linha de cuidado, né? E o que justificaria uma linha de cuidado, né? Aí eu trouxe uma breve análise, um levantamento, na verdade, da situação dos trabalhadores da saúde de Sergipe, a nível de saúde, trabalhadores da saúde pública, certo? Da saúde pública. Para vocês terem uma ideia, né? Das contradições, né? E de como falta dados, né? Como falta dados. Sobra profissionais e falta profissionais competentes. Em 2021, 39% dos afastamentos previdenciários por transtornos mentais, ou seja, vínculo formal do INSS, foi por CDF, transtornos mentais e comportamentais. Foi maior, Fernando, Igor, do que aquelas doenças que a gente está tão acostumado dos trabalhadores da saúde, são as chamadas doenças osteomusculares, né? A dor na coluna, a dor no corpo difusa. Em 2021, transtorno mental foi a maior causa de afastamento previdenciário dos trabalhadores da saúde. 39%. E, em segundo lugar, as doenças osteomusculares. Destes 39%, 43%, a grande maioria do universo de trabalhadores da saúde são de profissionais de enfermagem, né? Isso aí é um dado também esperado, né? Profissional de enfermagem geralmente está mais exposto, geralmente é ele que se comunica, geralmente é ele que é mais visado, cobrado. Você tem toda uma estrutura de trabalho que expõe mais esse trabalhador, né? Agora, olha a discrepância que revela a nossa subnotificação. Se tem 39% de trabalhadores afastados por transtornos mentais, em 2021, somente 16 casos foram notificados como casos de transtorno mental relacionado ao trabalho. Ou seja, em um universo de mais de 300 trabalhadores afastados, só 16 foram notificados. Então, assim, é uma senhora subnotificação, né? E tem outro dado relevante também. Foi feita uma pesquisa, enquanto eu estava coordenando a humanização lá do USE, pegar o USE, porque o USE é muito representativo da rede do Estado de Sergipe, né? Mas é uma pesquisa que pode ser feita em outras unidades. A gente pegou, fez uma pesquisa de levantamento de inventário de sintomas,
em termos de sintomas psíquicos e comportamentais, e o sintoma mais prevalente no pronto-socorro adulto foi esgotamento, ou como está lá no instrumento, né? Perda de energia vital. Os trabalhadores se sentem vazios, se sentem esgotados, ele não vê mais sentido. E isso é um senhor fator clínico para o que a gente chama de burnout, por exemplo, né? Que hoje é considerado doença ocupacional. Assim, só para mostrar para vocês o quanto isso tá evidente já, está evidente. Mas, infelizmente, a gente não consegue organizar os dados. E se a gente não consegue organizar os dados, Fernando, a gente não consegue montar uma intervenção estratégica. Isso aí é pesquisa, né? Isso é pesquisa. Vamos lá. Então, o que a gente tem hoje em termos de atenção aos trabalhadores da Secretaria de Saúde, né, do Estado de Sergipe? A gente tem 8 serviços. 8 serviços com atendimento gratuito, acessível, ou como a gente chama de com rotina de atendimento a trabalhadores, né? Temos o NAST, temos a humanização do USE, temos um atendimento a trabalhadores da Lurdinha, da maternidade, temos o SESMIT, temos o SEREST, do qual fazemos parte, e temos os SERESTs regionais, de Canindé, de Lagarto e de Aracaju. Claro, os SERESTs não atendem só trabalhadores da saúde, né? A gente sabe disso. O escopo do atendimento SEREST é, como bem frisou Fernando, o sujeito é trabalhador, é passível de atendimento SEREST. O critério de atendimento SEREST é seja trabalhador, né? Ou passe pela condição de trabalhador. Mas assim, temos 8 serviços com atendimento, mas nenhum desses serviços se conversam, nenhum desses serviços produz dados, sistematiza, a ponto da gente poder fazer uma ação estratégica, coletiva, intersetorial, que é um problema isso, né? Aí o que acontece quando a gente não tem isso? Há uma prevalência de atendimentos com foco apenas em terapias individuais, né? E essas terapêuticas individuais, elas não pautam em nenhum momento o contexto de trabalho. O processo de trabalho, a organização de trabalho, não é pautada. Não é pautada quando você só pensa numa lógica clínica individual, que é o quê? Você está mal, vá para o psicólogo. Você está mal, vá para o médico. Você está mal, vá para o psiquiatra. Você está mal, vá fazer terapia. Você está mal, vá fazer massagem para pensar a massoterapia e outras práticas integrativas. Vá meditar. Ou seja, você continua naquele ambiente de trabalho tóxico, né, exposto a relações também tóxicas, exposto a violências, exposto a sobrecarga. Vamos pensar em ergonomia, né? Sobrecarga, ritmo penoso de trabalho, jornada prolongada. Mas o seu problema é o quê? Você não meditou, você não fez massagem, você não foi psicólogo, você não foi tomar remédio. A concepção ainda é essa, o que é um problema. Isso acaba invisibilizando problemas mais estruturais mesmo, de organização do trabalho. E outra coisa também que é um problema desses serviços. A maior parte deles não tem foco na avaliação do trabalhador e no seu entorno. E aí eu respondo um questionamento da Sandra, que a Sandra colocou aí no chat. Muito difícil, Sandra, os trabalhadores dos serviços fazerem uma avaliação, considerarem, avaliar a situação de trabalho, colocarem o trabalho como um determinante do processo de saúde e doença. Muito difícil. Então, a análise fica muito nos sintomas do trabalhador e como aliviá-los. Isso é um problema também, né? Isso é um problema. Então, como é que a gente pode responder a esse problema, né? O que eu estou trazendo como possível resposta a esse problema? É a gente construir uma linha de cuidado, né? Para que essa assistência seja organizada. Temos trabalhadores competentes nesses serviços, mas nós não temos uma linha de cuidado. E o que é linha de cuidado? Que ferramenta é essa, né? É justamente o caminho que esse trabalhador vai fazer, né? Agora,
O que é que precisa para eu delinear esse caminho na rede? Na rede, primeiro, a gente precisa ter um perfil clínico desse trabalhador, temos que ter um perfil ocupacional desse trabalhador e precisamos integrar as equipes e os serviços. Ou seja, a linha de cuidado precisa de dados e precisa de matriciamento. Precisa de uma lógica de matriciamento. A gente não consegue ter linha de cuidado sem matriciamento, sem perfil clínico e ocupacional dos trabalhadores que a gente quer atingir. Não conseguimos ter. Aí vira apenas teoria, como a gente está vendo aqui, né? Mas isso é uma ferramenta para poder passar para a prática. E qual é o objetivo de uma linha de cuidado? É dar fluidez, justamente, a esses procedimentos e encaminhamentos que a gente faz. A gente faz encaminhamento, mas não sabe onde esse trabalhador vai, né? Como trouxe um questionamento da nossa médica do trabalho na reunião com a CGSAT. Como é que a gente vai atender o trabalhador, manda ele fazer o exame na atenção básica, mas não tem um documento de referência, um formulário de referência, não tem a equipe do Sereste matriciando essa unidade da atenção básica, não tem. Então não adianta, a gente vai mandar esse trabalhador para o final da fila. Então não existe cuidado do trabalhador se não tiver o matriciamento e se não tiver uma ficha, um documento de referência que conecte esses serviços e equipes, certo? E a linha de cuidado é justamente a garantia de que esse trabalhador vai ter um cuidado integral. E aí eu penso dois sentidos de integralidade. Primeiro, a demanda do trabalhador de saúde não aparece nele apenas enquanto indivíduo. Essa demanda dele sinaliza e aponta para todo um contexto de trabalho que produz saúde ou doença. E se produz saúde e doença, e é um contexto, a gente tem que fazer uma intervenção nesse contexto. E qual é a intervenção que a gente pensa em termos de contexto institucional ou grupal? É prevenção, é promoção. Porque senão a gente vai pegar apenas o trabalhador adoecido, na ponta, aquele que vai procurar a gente quando o bicho está pegando. Então, a ideia de integralidade é essa. É pensar, a partir de uma queixa ou de uma situação clínica, pensar que há uma demanda de promoção, de prevenção, que é coletiva, que é institucional, que os atores precisam se envolver, não só os profissionais de saúde, também os gestores. Esse é um sentido de integralidade. O outro sentido essa demanda só vai se resolver se for em rede de serviços, ou seja, integralidade vem de integração de serviços e continuidade da assistência. E essa assistência tem que ser multiprofissional. Não existe um atendimento em saúde do trabalhador apenas por um profissional. Tem que haver um compartilhamento de conhecimento, de saberes. A gente chama de interdisciplinaridade. Então, para a gente promover a integralidade, a intervenção tem que ser preventiva e promocional e tem que ser intervenção multiprofissional, certo? E o que compõe uma linha de cuidado? Primeiro, a situação epidemiológica, certo? E a situação epidemiológica, ela é necessariamente o número de... Enquanto o que é que compõe quais são as variáveis de uma situação epidemiológica? A gente precisa sentar com a Visat, inclusive, para poder pensar isso. O que é um boletim epidemiológico? Quais variáveis eu utilizo para pensar a situação epidemiológica, por exemplo, dos trabalhadores da saúde? Número de casos diagnosticados ou notificados, conforme atividade ou setor, número de afastamentos e atividade desse trabalhador e prevalência naquele território. Esses são os dados que compõem uma situação epidemiológica. E são os dados, a gente for pensar também, que fazem parte da própria notificação, né? Da própria ficha de notificação. Então, assim, são esses 4 componentes de uma situação, para a gente desenhar uma situação epidemiológica, para dizer, vamos atender os trabalhadores da saúde.
vamos desenvolver uma linha de cuidado para trabalhadores da saúde das unidades críticas. Como é que eu vou justificar isso? Número de casos, conforme a atividade do setor, no caso aqui, atividades de saúde, né? Atividades de profissionais de saúde, número de afastamentos, é um dado também, a atividade em si, o setor, como a gente chama, e a prevalência no território. A gente tem que cruzar isso para desenhar uma situação e dizer, ó, vamos agora montar um perfil da nossa demanda. Tanto um perfil ocupacional, as características do trabalho, onde aquele problema é mais prevalente, quanto um perfil clínico. O perfil da demanda é feito de dois elementos, perfil ocupacional e perfil clínico. O perfil clínico, aí sim, é a maior ocorrência de sintomas. Quais são os sintomas prevalentes, quais são os sintomas que se relacionam, para poder resultar em quadros que são mais dominantes no campo da saúde, por exemplo, no campo da saúde pública, certo? Então, assim, situação epidemiológica, perfil da demanda, equipes e serviços, componentes da atenção, né? E aí, em termos de saúde mental, é necessariamente as unidades de urgência e emergência, é a atenção primária, que é a porta principal, não é a única, mas é a porta principal, e a atenção psicossocial. Em termos de saúde do trabalhador, a equipe que matricia esses serviços de porta são os serestes. Aí meu questionamento é, nós estamos matriciando para a saúde mental do trabalhador esses serviços? Né? Eu penso que a gente precisa ainda investir nisso. Não estamos trabalhando com matriciadores ainda. A assistência em saúde mental do trabalhador, aliás, assistência em saúde do trabalhador é matriciamento. É matriciamento. A gente tem feito muitas ações de educação em saúde do trabalhador e poucas ações de matriciamento. E é o matriciamento que nos dá a realidade do trabalhador enquanto sofrimento e adoecimento. Não é educação em saúde, é o matriciamento, certo? E para a gente materializar esses três elementos aí, o que a gente precisa que compõe uma linha de cuidado é uma ficha de referência e contra-referência entre esses serviços, para que a gente possa, aí sim, fazer os encaminhamentos adequados com os critérios de perfil e demanda, clínico e ocupacional. Vou passar aqui. E o que se atende? O que é que se atende em saúde mental dos trabalhadores a nível de SUS? A situação de trabalho, que é a relação entre o trabalho que é prescrito, formal, e o modo como esse trabalhador vivencia essa situação. Essa contradição é importante, ela produz sofrimento ou não, né? A situação do sujeito, que é o modo como o trabalhador se percebe no trabalho, como é que ele se reconhece e como ele é reconhecido no trabalho. Então, as formas de reconhecimento são um fator de produção de adoecimento. E, de forma mais objetiva, as características da atividade. Aí a gente entra, aí sim, na dimensão ergonômica, rotina, tarefas, cargas, jornada, certo? São esses três elementos que, numa avaliação em saúde mental no trabalho, a gente precisa levar em consideração. É isso que a gente faz em termos de diagnóstico, certo? Aí, para detalhar o perfil da demanda em saúde mental do trabalhador da saúde para uma linha de cuidado. Em termos de saúde mental do trabalhador, qual é o perfil ocupacional? Se fosse, ó, Helder, vamos priorizar o atendimento a trabalhadores da saúde. O que é que eu tenho que no NAST, no Sereste, no USE, na Lurdinha, o que é que eu tenho que olhar? Que está estabelecido, inclusive, em literatura já. Eu tenho que olhar, em termos de perfil ocupacional, eu tenho que olhar três fatores. Se são trabalhadores responsáveis por pacientes críticos, esses são os que mais adoecem, são os que estão mais expostos. Por quê? Porque eles têm um grau de exposição maior, eles têm uma sobrecarga maior e têm o regime de plantão que é próprio das unidades de urgência e emergência. Então, temos que ter um olhar mais acurado e cuidadoso quando a gente for encaminhar e atender um trabalhador da saúde, se ele trabalha em unidades críticas, né?
Vou dar um dado que corrobora isso. Quando eu atendia na humanização, a maior parte da minha demanda era o pronto-socorro, a UTI e o centro cirúrgico, né? Eram as 3 unidades que mais procuravam atendimento psicológico e psiquiátrico na humanização, lá do USE. UTI, pronto-socorro e centro cirúrgico. Por quê? Necessariamente lidam com pacientes críticos, tem um regime de plantão diurno-noturno, sendo que o noturno adoece mais por conta do transtorno de ciclo sono-vigília, certo? E geralmente são trabalhadores que se sobrecarregam, que a demanda é necessariamente de urgência, né? Então, sobrecarga mental é maior. Então, a gente tem que ter um olhar para esse trabalhador. Outro fator que a gente tem que observar para priorizar o trabalhador da saúde. Trabalhadores com tempo de serviço prolongado. Trabalhadores com tempo de serviço prolongado, geralmente, eles têm conflito cronificado com chefia ou com equipe. São trabalhadores que têm um nível de desgaste maior e apresentam uma perda de autonomia e controle sobre as tarefas. São aqueles trabalhadores que são extremamente mecanizados, estão mecanizados. Não houve, e aí é um problema de gestão do trabalho, né? Cadê a gestão do trabalho aqui, nessa live? É para estar aqui. Porque, ó, não há, ou RH das unidades, né? Não há um rodízio de função. Não há. Rodízio de função, rodízio de funções é fator de promoção em saúde mental do trabalhador. Só que a gente sabe que os nossos RHs não avaliam isso, não analisam isso. Então, eu tenho trabalhadores que estão na UTI há anos, estão trabalhando no mesmo setor, no mesmo horário, há anos. Como é que ele não vai pifar? No momento ele vai pifar, né? Então, não há rodízio, né? Não há revezamento de escala, que também é outra estratégia, né? Então, isso é um problema. E outro fator em termos de perfil ocupacional são trabalhadores com relato de conflito crônico, está ligado ao outro fator, né? Relato de conflito interpessoal crônico e suspeita de violência psicológica. Muitos trabalhadores da saúde com relato de que sofreram assédio, perseguição. Não sei, meu chefe me transferiu, não me transferiu porque ele transferiu a pessoa que ele tem mais afinidade. Ele não me transferiu, porque se ele me transferir, ele disse que eu vou desassistir o setor. Só que não tem um critério de transferência. O critério de transferência é apenas a afinidade. Ou seja, não há um programa de movimentação funcional com critérios claros e objetivos. É tipo, eu vou ser transferido porque meu chefe gosta de mim. Isso é um senhor motivador de perseguição, de conflito, a gente sabe disso, né? Então, muitos trabalhadores se sentem perseguidos porque não são atendidos na sua solicitação de transferência. E solicitação de transferência que existe há anos, né? E outros já foram transferidos e ele não. Então, assim, isso é um problema, a gente sabe disso, é um problema epidêmico da Secretaria de Estado da Saúde, inclusive. E é um problema ligado ao perfil de gestor da Secretaria de Estado da Saúde. Perfil clínico, aí entra uma dimensão mais clínica, né? Trabalhadores com histórico de saúde mental, a gente sabe que estão mais propensos a desenvolver adoecimento, a desencadear sintomas, né? E um outro fator, trabalhadores com sintomas persistentes e intensos. São os sinais de alerta, que são aqueles que a gente diz, ó, tem que encaminhar para o psicólogo, tem que encaminhar para o profissional. São 5. Instabilidade de humor, choro compulsivo, irritabilidade, né? Dificuldade de concentração, que é o trabalhador que está disperso, mais ansioso, inquieto, né? Trabalhadores com alterações do sono, insônia, hipervigilância, sono fragmentado, que é típico, por exemplo, do burnout, você dorme, acorda, trabalhadores com alterações do apetite, seja a falta de apetite, seja a vontade de comer compulsória, certo? E trabalhadores com pensamentos obsessivos de culpa e morte, que ocorre mais nos trabalhadores de unidades críticas, né?
Então, esses sintomas são sinais de alerta para procurar uma ajuda especializada em termos de perfil clínico. E são esses trabalhadores que a gente precisa priorizar para um atendimento, por exemplo. Ok? Passa aqui, vamos lá. Acho que travou, não sei. Pronto. Isso, consegui. E o Sereste, enquanto... E onde é que o Sereste está nessa linha de cuidado, né? O Sereste, ele é o principal ponto de referência a nível de SUS para a saúde do trabalhador, enquanto serviço de referência especializada, certo? Então, vamos dizer, o Sereste é mais importante? Não. O Sereste, a nível de SUS, ele é autoridade, em termos de conhecimento, para estabelecer essa relação entre adoecimento e trabalho, é o Sereste, certo? A Helder é uma responsabilidade exclusiva? Não. Ele é referência, ele não é o único responsável. Ele é referência, inclusive, por imposição legal, certo? Por imposição da lei. Então, as atribuições do Serestes são, enquanto assistência especializada em saúde do trabalhador. É importante que o pessoal faça uma confusão, Fernando. Quando eu falo que o Sereste é uma referência especializada, não é que você tem que ter uma especialização, não. Especializada porque ela é uma retaguarda para aquele determinada demanda de saúde do trabalhador. Ou seja, a nossa demanda é referenciada. Não é que você tem que ser especialista em saúde do trabalhador, certo? Não é a especialização, não. É a especialidade enquanto atenção secundária, que a gente chama, né? Que você vai receber aquele trabalhador de forma encaminhada para resolver ou para encaminhar aquele caso ou situação que envolve um adoecimento relacionado ao trabalho. É esse o ponto, certo? Então, ele é o organizador dessas questões em termos de apoio diagnóstico terapêutico, ou ele é o executor dessa assistência, mas sempre com foco na relação entre saúde e trabalho. Por isso, esse é o sentido de especializada. E aí eu trouxe um trecho de uma legislação, que é uma das principais bases da gente, enquanto Sereste, do Conselho Nacional de Saúde. Acho que isso interessa muito a Cristiane, não sei se Cristiane está aí, Isis, Giza, o pessoal da Visate, que, olha só que citação esclarecedora do nosso papel enquanto Sereste. A atuação do Sereste como retaguarda técnica deve compreender que a vigilância em saúde é norteadora do modelo de atenção à saúde. Não existe atenção, não existe atendimento sem dados de vigilância em saúde. Não existe. Sem dados de vigilância em saúde e sem ações de vigilância em saúde. Ações de vigilância em saúde e dados de vigilância em saúde norteiam o nosso atendimento, cujas intervenções devem ser voltadas à redução do risco de doença e de outros agravos e garantia da promoção, da proteção e da recuperação da saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Ou seja, o meu atendimento, a minha consulta, ela tem que apontar necessariamente para o meio ambiente e para os processos de trabalho. A minha consulta não tem que ser algo que fique restrito ao trabalhador e acabe nele. Não existe. Não existe consulta em trabalhador que se encerra no trabalhador. Eu tenho que atender, escutar a queixa, avaliar uma situação. Uma situação. Então, necessariamente, o meu atendimento, a minha consulta, tem que gerar informação para uma atuação da vigilância em saúde do trabalhador. Não existe consulta isolada em saúde do trabalhador. Toda a consulta em saúde do trabalhador, pelo Sereste, precisa aprontar para intervenções de vigilância em saúde do trabalhador, tanto no componente de vigilância epidemiológica, quanto no componente de vigilância de ambientes e processos de trabalho, para que a gente, assim, possa fazer uma ação efetivamente de promoção, certo? Só para continuar a ler esse trecho. Nesse sentido, ações de assistência especializada realizadas pelo serviço têm como um dos objetivos centrais a elucidação e o estabelecimento da relação do adoecimento com o trabalho,
Então, o foco da consulta é a avaliação, para desdobrar em ações de suporte. Não existe consulta no Sereste se não implicar em avaliação da relação entre adoecimento e trabalho, certo? Isso aí é uma questão que exige, inclusive, que a gente pense realmente o Sereste com avisar. Não existe Sereste sem vigilância, não existe Sereste sem visado. Isso aí está bem claro, certo? Quais são as características dessa atenção especializada? A demanda tem que ser referenciada pelas unidades de saúde, né? O Sereste não é para ser porta de entrada, não é para ser. A gente recebe, mas a gente precisa orientar esse trabalhador para a rede, para que a gente possa, inclusive, receber da rede, certo? O atendimento tem que ser em equipe multiprofissional. Então, minha consulta tem que pensar fatores biológicos, fatores sociais, para pensar a consulta da assistente social, em termos dos direitos desse trabalhador, certo? Tem que pensar a percepção ou entender o trabalho como determinante do processo de saúde-doença. Não existe avaliação em saúde do trabalhador que pense só os sintomas do trabalhador. Não, você vai para o seu médico assistente, não vai para o Sereste, né? E essa assistente tem que ser compartilhada também, que é o quê? Tem que ser a partir de consultas e atendimentos e avaliações de outros profissionais de outros serviços. Então, o Sereste ele não se basta enquanto assistência especializada. E utiliza nos seus atendimentos o que a gente chama, por um grande sanitarista, o MERRI, tecnologias leves, leves, duras e duras. Privilégio de ações de escuta e acolhimento, ações conforme formação em saúde do trabalhador, temos que ter formação em saúde do trabalhador, e ações que dependem de materiais, né? Exames complementares, exames de alta complexidade. Precisamos dessas tecnologias para que a gente possa fazer atendimento especializado. Aí é a proposta da linha de cuidado, né? Mandar isso aqui para a Messa, para ver se a gente desdobra esse negócio e sai desse falatório. Ó, a linha de cuidado, não é nada de outro mundo. Ela tem que funcionar numa lógica de matriciamento, ela começa com acolhimento no serviço de porta aberta, pode ser o NAST, pode ser o SESMIT, não importa. Esse acolhimento, o objetivo dele fundamental é identificar se é um caso suspeito e gerar um encaminhamento. Esse encaminhamento vai gerar uma interconsulta profissional pela equipe de referência daquele trabalhador que foi para essa consulta inicial. Essa interconsulta pode ser a discussão de caso, pode ser a visita domiciliar, pode ser uma consulta compartilhada, o psicólogo com o médico do trabalho do SESMIT, ou o médico do trabalho do SESMIT com o médico do trabalho do Sereste. Você tem aí formas de operar essa interconsulta. A partir dessa interconsulta, de estabelecimento de um diagnóstico, você vai desenhar um projeto terapêutico, né? Que a gente chama de projeto terapêutico singular, que é outra ferramenta do SUS, né? A gente usa muito em CAPS, por exemplo, né? Que é o quê? São as ações que envolvem o trabalhador e o seu ambiente de trabalho, certo? Tanto ações a nível da gestão do trabalho, quanto ações a nível clínico-assistenciais. Todo PTS em saúde do trabalhador precisa incluir ações de promoção, de vigilância e ações mais de cunho clínico. Os dois têm que estar combinados, certo? E depois do desenho do PTS, você vai resolver esse caso. Como é que se resolve um caso em saúde do trabalhador? A evolução clínica do quadro é um indicador, o retorno ao trabalho é outro indicador, a readequação de lotação é outro indicador, e a própria alta, uma alta referenciada pela equipe, por equipe, e não por um profissional, certo? Isso aí são essas ferramentas de uma linha de cuidado, né? Que a gente precisa materializar e colocar em prática. Aí é uma certa cobrança mesmo que eu faço, né? Para que a gente não fique só falando, fazendo a intervenção de educação e saúde do trabalhador, que realmente não traz
muito resultado em termos de melhoria da situação de saúde do trabalhador. E aí eu trago algumas medidas que compõem um PTS de saúde do trabalhador, certo? Como vocês veem, que saúde mental do trabalhador da saúde necessariamente precisa incluir medidas de gestão do trabalho. Não existe saúde mental do trabalhador sem gestão do trabalho, sem profissionais de gestão, sem envolver a gestão. Não existe. Não existe. Como é que a gente envolve a gestão? Abordagem de movimentação funcional, sob a de acolhimento do trabalhador, como sujeito. Né? Infelizmente, muitos gestores acolhem o trabalhador, não acolhem o trabalhador, recebem o trabalhador para devolver ele para o trabalho. Gente, isso não existe. Você não avalia a trajetória do profissional, você não avalia o lugar dele naquela atividade ou naquele serviço. Você simplesmente recebe ele para devolver a lotação de origem. Isso é uma intervenção mecânica, mecanizada. É um profissional que não é um bom profissional de RH ou não fez uma boa formação. Em saúde do trabalhador, você precisa fazer uma abordagem de uma movimentação funcional que considere a trajetória desse trabalhador. Senão você vai produzir exclusão, violência, insatisfação e os tantos conflitos que a gente vê na Secretaria de Estado da Saúde. Priorizar transferência de setor conforme critérios de perfil ocupacional em clínico, conforme eu trouxe antes. E aí o gestor tem que ter conhecimento disso. O tempo de serviço naquela área, o tempo de execução daquela atividade, são critérios básicos que um gestor precisa saber para não produzir adoecimento no seu trabalhador. A mudança de turno conforme quadro clínico e observando esses dois riscos preditivos, o plantão noturno e a jornada prolongada. São os riscos que mais, em termos ergonômicos, são os que mais adoecem o trabalhador, certo? Antecipação e compartimentação de férias são também outras medidas de gestão de RH e do trabalho, para a gente pensar a gestão do trabalho, para minimizar e prevenir adoecimento do trabalho. Outras medidas de gestão do trabalho, manejo de rotina, com orientação de pau. Isso tudo, gente, são elementos que eu comprei um projeto terapêutico singular para trabalhadores da saúde, com foco em saúde mental, certo? Encaminhamento de casos, serviço de atendimento, flexibilização de horários, seja através de revezamento de turno ou de escala, ou de rodízio de funções, estabelecer rotinas de reunião. Isso aí tem a ver com o que o Carlson falou. Não adianta fazer capacitação se você não tem rotina com sua equipe de reuniões curtas e constantes, onde você informa, estimula a participação e estimula a responsabilização coletiva. Então, por mais que você faça capacitação, se você não tiver uma rotina de equipe com o seu trabalhador, as capacitações vão ser mecanizadas, só vai virar apenas exposições. Exposições vazias, porque a equipe não está justamente conectada com o seu próprio trabalho, e o trabalhador não faz parte do seu próprio trabalho. Então, a gente defende, isso aí é estratégia de psicologia mesmo, né? Que as reuniões, quanto mais curtas, mas que sejam constantes, e os treinamentos se deem em pequenos grupos, mais eficientes são essas capacitações, certo? E aí, para a gente já ir encerrando, né? Não sei se já está. Deixa eu ver no meu horário, vamos lá. Ainda trazer algumas dificuldades, né? O fator trabalho não faz parte do cotidiano do serviço de atenção à saúde, infelizmente, né? Então, o profissional da atenção básica, da atenção primária, não pergunta sobre a ocupação, não pergunta sobre a atividade ou o setor desse trabalhador e não registra isso. Se a porta não faz esse levantamento mínimo, fica difícil para o Sereste também atuar. Ainda há uma confusão do trabalhador que associa o seu atendimento a essa fragmentação de serviços e não sabe, por exemplo, que existe um Sereste, que existe um NAST. Parece que o Sereste, o NAST, a Lurdinha, trabalham apenas no seu grupinho fechado. Isso é um problema. Porque o trabalhador não sabe para onde vai. E não procura o serviço compatível com a sua demanda.
Então, se o NAST é uma porta, e não faz avaliação de relação trabalho e adoecimento, ele tem que encaminhar para o Sereste. Se o trabalhador chega no Sereste e não tem relação com o trabalho, a sua queixa referida, ele tem que devolver para o NAST. Se chega no CERMIT e o CERMIT detecta um quadro clínico instalado ou sintomas ativos e que isso tem alguma relação com o trabalho, o CERMIT tem que encaminhar para o Sereste. Então, não há essa comunicação. Aí o trabalhador fica perdido mesmo, né? Há pouca ou nenhuma formação em saúde do trabalhador, que inclua SUS, e aí Fernando trouxe de forma muito pertinente, e Igor também. Saúde do trabalhador precisa de SUS, saúde do trabalhador é SUS. Então, a gente tem que saber o que é uma linha de cuidado, a gente tem que saber o que é um matriciamento, a gente tem que saber o que é referência e contra-referência, a gente tem que saber o que é integralidade. Só que a gente sabe que os serviços de saúde, muitas vezes, os profissionais que chegam neles são colocados, indicados politicamente, né? Isso é um problema, fora a rotatividade, né? Então, falta formação, né? E, associada a isso, falta pesquisa. Não existe trabalho em saúde do trabalhador sem pesquisa, sem vigilância, em relação à procura pelo atendimento, em relação ao perfil clínico desse trabalhador, em relação ao perfil ocupacional, certo? E aí, ratificando o Fernando de forma muito fantástica, ele trouxe, né? Precisamos desconstruir essa moral do sacrifício. O trabalhador da saúde não é para ser herói, é para ser reconhecido como profissional, através de medidas de reconhecimento concretas, através de gestão do trabalho. Ele não tem que ser herói, não tem que ser cobrado algo mais para ele. Ele não tem que prestar favor para o seu gestor. Ele tem que trabalhar e ser reconhecido. Isso tem que ser colocado para não virar motivo de adoecimento. Ainda há não só subnotificação, ainda há um subdiagnóstico dos casos, né? Tem muito profissional que ainda coloca que tudo é estresse, que tudo é ansiedade. Não é, gente. O estresse e a ansiedade é apenas um fator efeito de um longo processo de adoecimento, de opressão, de exclusão desse trabalhador, né? E aí, quando você reduz tudo a estresse, é o trabalhador que está irritado, com raiva, você não vai entender ou intervir sobre os fatores de organização do trabalho, que é o ritmo, que é a escala, que é o organograma, né? E nem de processo de trabalho, que é sua jornada, a sua atividade. Então, temos que parar de reduzir o trabalhador a apenas um trabalhador problemático, que não se cuida. Né? Tudo bem que ele pode ser um trabalhador que não se cuida, isso acontece. Mas você tem todo um contexto que produz esse comportamento de descuido. A gente tem que avaliar esse contexto também, certo? Quais são os desafios? Articular os serviços de saúde mental do trabalhador da saúde, NAST, SESMIT, SEREST, Lurdinha, humanização do USE, a partir dessa linha de cuidado, mas para isso a gente precisa identificar quais são as atribuições desses serviços, que ainda está uma coisa, né? Eu não sei direito o que é que o NAST faz, eu não sei direito o que é que a Lurdinha faz, a gente sabe porque tem conhecimento empírico, né? A gente não sabe o que é que compete à equipe de cada um desses serviços, certo? Não sabe. Mas aí sabe que tem lá um médico, um psicólogo que atende. Vamos lá. A gente precisa regular essa demanda. Precisamos sentar. NAST, SEREST, Lurdinha, USE, para que a gente desenhe uma linha de cuidado. E as equipes saibam o que compete a cada uma, até do ponto de vista legal, certo? Que as coisas estão, para mim, como psicólogo do SEREST, as coisas estão bem claras. Mas a gente precisa compartilhar essas coisas. E qualificar essa análise de demanda, né? Para que a demanda não seja reduzida ao indivíduo problemático, para que a demanda seja devidamente regulada pelos serviços de atenção primária, e para que a clínica em saúde do trabalhador seja uma clínica ampliada, como diz a Política Nacional de Humanização.
Clínica ampliada em saúde do trabalhador é uma clínica que precisa de vigilância em saúde do trabalhador. Sem vigilância ao trabalhador, vai virar apenas a consulta do trabalhador que está estressado. Isso não diz nada. Isso diz muito pouca coisa. Certo? E aí, para finalizar, geralmente eu trago esse trechozinho de um poema do Brecht, dramaturgo, que diz o seguinte, que diz muito, que tenta pelo menos resumir o que eu trouxe, né? Em termos de estigmatização do trabalhador, sofremos um processo de estigmatização muito sério do trabalhador. O trabalhador é problemático. O gestor que chega, ele chega para botar ordem na casa. Isso acontece em todos os espaços de gestão da Secretaria de Saúde. Isso é um problema. Essa concepção de que você chega, você vai botar ordem na casa, infantiliza o trabalhador, desempodera, cria conflito, né? Então, isso tem um problema. A gente tem um perfil de gestor da Secretaria de Saúde hoje, que é o gestor que supervisiona escala e não tem competência nenhuma do objeto do seu trabalho. Isso é um problema. O trabalhador se sente até desrespeitado. O meu chefe não sabe nada do que eu faço e do que é para fazer no meu próprio setor, o setor que ele próprio coordena. Isso é um problema grave, grave. A gente tem que combater. Árvore que não dá fruta é chegada de estéril. Alguém examinou o solo, né? O galho que quebra é xingado de podre, mas não haveria neve sobre ele. Do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o cesseiam. A gente precisa combater os preconceitos da gestão, os vícios de gestão, né, e as inoperâncias para que a gente possa promover uma saúde do trabalhador efetivamente operativa. Agradeço a todos. Aí está uma bibliografia para quem quiser se aprofundar, de onde eu tirei todas essas ideias, não foram da minha cabeça apenas, foi de experiência com saúde do trabalhador, 7 anos de saúde do trabalhador, de professor da área, e com a devida fundamentação. Quem se sentir à vontade, eu posso também, quem solicitar, eu posso também disponibilizar os slides. E aqui o nosso setor também, o Fernando já trouxe isso, agradeço.